Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma vez na empreitada de aprendermos um pouco mais, para nós não pecarmos, ou pecarmos um pouco menos. Quanto mais sabedoria nós temos, menos nós erramos. E pela lógica, mais despertado para entender coisas avante nós nos colocamos. Eu tive um professor nos meus tempos de garoto, já faz aí algum tempo, que ele dizia que o saber não ocupa lugar, de que é como cavar um buraco. Quanto mais se sabe, mais se cava e mais fundo fica. Então nós precisamos aprender no propósito de colocar em prática. Não para debater com ninguém, não para ser mais esperto, mas para nós podermos aproveitar um pouco mais da beneficência de Deus para a nossa vida. Nós vamos falar de uma pessoa que considerava Deus muito. Se achava dentro dos conformes. Procurava fazer tudo certinho. E até se orgulhava um pouco disso. E com razão. Porque um dia Deus olhou lá de cima, chamou Satanás do lado e disse: tu tens observado meu servo Jó? Cabra bom aquele. Cuida de fazer tudo certinho. Não tem falha nenhuma. Então eu acredito que por essa razão por esse comportamento de Jó, é que ele achava infalível. Que tudo que ele fazia estava certo, porque ele procurava cumprir todos os ditames da palavra de Deus. E o capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, nós encontramos aqui o subtítulo dizendo assim, ó: Jó humilha-se perante Deus e lhe dá glória. Versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisa que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós encontramos aqui, a Bíblia nos faz acreditar, que Deus apareceu a Jó depois do ataque severo
de Satanás, autorizado por Deus. Deus tinha certeza que Jó não ia esmurecer, que não ia fraquejar, que não ia dizer nada contra ele. E Jó também tinha essa certeza. E junto com a certeza que nós temos de estarmos devidamente alicerçados na palavra de Deus, às vezes nós sentimos orgulhoso. E esse orgulho de Jó tinha que, de certa forma, ser quebrado. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: nós vemos aí que Deus apareceu. Eu, talvez despido da sua glória, porque a palavra nos faz acreditar que a glória é tão grande que nós não conseguimos mirar, não conseguimos observar, ver. Talvez despido da sua glória, se apresentou a Jó. E Jó chegou à conclusão que tudo o que ele sabia, tudo o que ele tinha feito até aquele momento, não representava nada, porque tudo quanto Deus intenta fazer, nada pode impedir. E ele chegou à conclusão de que todos aqueles sacrifícios, toda aquela preocupação, todo aquele empenho em agradar a Deus, em buscar perdão pelos seus filhos, pelas suas noras, pela sua casa, pelos seus funcionários, tudo aquilo não chegava perto, não chegava a fazer sombra à grandeza de Deus. Ele reconheceu a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus e disse: olha, quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Olha, eu estava pensando que eu sabia de tudo e que eu dominava tudo e que tudo estava nas minhas mãos, a minha casa, a minha família, a minha riqueza, todos os meus bens, e de repente o Senhor permitiu levar, permitiu que fosse tirado da minha vida, mas eu ainda tenho a minha alma, eu ainda tenho a minha vida e me coloco aos seus pés, em pó e cinza. Nós sabemos que o homem naquele tempo, quando queria se humilhar, ele queimava madeira, se cobria de pano de saco, ou seja, de um tecido sem elegância, sem apresentação, de uma maneira de se humilhar, e sentava sobre a cinza, jogava a cinza sobre a cabeça, para que as pessoas notassem que ele estava se humilhando perante Deus. E Jó não se maldizeu, ele não se entregou, e ele ainda se arrependeu, achando que tudo o que ele tinha feito ainda não era suficiente para se colocar na presença do Senhor nosso Deus. Nós, às vezes, sabemos um tanto assim, e já achamos que estamos acima das pessoas, que estamos acima do conhecimento, que nós podemos, que nós fazemos, se nós não tiver, não acontece, se nós não tiver na frente, não sai. Vamos tomar cuidado, porque é necessário nós reconhecermos que Deus é grande, que Deus tem poder sobre todas as coisas, e que nós dependemos de Deus em todos os momentos da nossa vida.
Jó chegou a dizer: olha, tudo que eu tinha foi o Senhor que deu. O Senhor deu e o Senhor tomou. O Senhor permitiu ser levado embora. Bendito seja o seu nome. Nós precisamos colocar Deus nessa posição na nossa vida, como o Senhor absoluto de todas as coisas. Nós, sem Deus, só conseguimos o pecado. E com Deus nós, mesmo tendo pecado, nós conseguimos o perdão pelo arrependimento. Sei que hoje ninguém está se vestindo de saco, ou não nesse propósito, e sentando na cinza. E muitas vezes o arrependimento que a gente mostra é falso. Não é o arrependimento de Jó. Nós precisamos trazer para a realidade a nossa dependência de Deus. Nos humilharmos porque Ele é poderoso, porque todas as coisas estão com Ele, inclusive esse ar que nós estamos respirando, em que Ele nos favorece todos os dias. Eu costumo dizer que quando acordo e sinto uma dor aqui, outra ali, eu agradeço a Deus por mais um dia, por estar vivo. E isso é dependência de Deus. Pense nisso e que o Senhor nos capacite a entender esses desígnios. Em nome de Jesus.